Às vezes eu chego quase que a acreditar em Illuminates, quase. Por quê? Porque os Estados Unidos conseguiu colocar um preto no poder, Barack Obama, para causar um dano enorme à África. E se colocasse um branco e batesse na África, o pessoal chamaria de racismo. Mas na intelectualidade colocou um negro no poder para bater na África, né? Mas como assim que Barack Obama bateu na África? Porque tem muitos africanos negros que não gostam de Barack Obama e deveria gostar. Porque através da gestão do Barack Obama, eles conseguiram interferir em certos progressos na África, né? Então, uma grande verdade é que os europeus, os Estados Unidos, sempre tiveram medo dos países africanos se unirem, né? Tem um ditado que diz que o maior medo do racista é ver o negro na posição de dar o troco, né? Então, uma vez eu fui criticado e debochado por alguém quando eu disse assim: ainda bem que os negros chegaram aos Estados Unidos. Infelizmente não foi dos melhores modos, porque foram de forma de escravo e tudo, mas chegaram lá para quê? E por quê? Porque ajudam a domar uma fera e um soldado assassino que foi projetado para servir a Europa. Porém, os negros nos Estados Unidos ajudam a domar a fera para não ferir a África, mais do que já feriu no passado. Os Estados Unidos foi capacho da Europa para cometer muitos crimes e atrocidades na África, né? Durante o período de escravidão e colonização africana, foram mortos em torno de 100 milhões de negros, né, que foram mortos. Só o rei Leopoldo III da Bélgica, no Congo, quando ele quis tomar, declarou que o Congo era propriedade sua pessoal, né, o país do Congo na África, após avaliar uma fortuna de 24 trilhões de dólares. No Congo, em minerais, né, produtos da natureza, né, metais, ouro, diamante, látex, coisas da natureza, né? Então o que acontece? Só ele matou em torno de 9 milhões de negros, de africanos, inclusive o grande professor Lumumba, que estava na presidência do país, né, foi morto, emboscado pela CIA dos Estados Unidos, né? O próprio Mandela mesmo diz o seguinte, quando um jornalista perguntou para ele, por que você gosta mais de Cuba do que dos Estados Unidos? Ele falou, é muito fácil, porque quando eu venci o apartheid na África do Sul, quando eu vim a ser presidente, eu fui nos Estados Unidos lá comemorar e pedir ajuda aos Estados Unidos, Washington e o presidente dos Estados Unidos virou as costas para mim 2 vezes que eu fui lá, não me receberam, viraram as costas. Mas por quê? Porque os brancos que humilhavam e faziam apartheid na África do Sul era tudo da Inglaterra, né? É colônia da Inglaterra. Então o Mandela venceu uma colônia da Inglaterra que era, ou seja, Inglaterra parceira dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos nem recebeu o Mandela lá. Aí Mandela disse, quem me recebeu foi Cuba, me deu recurso financeiro e ajuda militar para me estabilizar no poder. Se eu fosse contar com os Estados Unidos, eles tinham me matado, né? Para você ver a situação, né? E fora isso aí, foram muitas atrocidades, roubaram muito, né? Barack Obama cometeu um mal, como assim? Porque ele, através do governo dele, eles mataram Muammar Gaddafi, presidente da Líbia, na África, né? E quem era esse Muammar Gaddafi? Ele era presidente da Líbia, um país africano, e era o principal responsável em promover a união de todos os 54 países africanos, né? E criou a chamada União Africana na cidade de Addis Abeba, na Etiópia, né? Com um objetivo, eliminar o dólar de todo o continente africano e criar o afro, uma única moeda para todo o território africano, e simplesmente criar um exército só, né, com caças, tanques, a maior tecnologia possível para todo o território do continente africano, tá? E tinha recurso financeiro, Muammar Gaddafi ofereceu recurso financeiro para todo o país que resistisse à colonização europeia. E com isso os Estados Unidos chamou ele de terrorista, falou que ele possuía arma de destruição em massa, nunca teve, né? Colocou um punhado de coisa que costumeiramente os Estados Unidos já fazia isso antigamente, né? Inclusive aqueles negros que morriam de fome lá na África, lá aqueles meninos e tudo. A verdade é que a Europa provocou isso, a França, né? Os países que conseguiu sair da colonização francesa, a França foi e pirraçou. Então, já que nós construímos escolas para vocês, creches, hospitais, nós vamos destruir tudo, plantação, mantimento, vamos
Vão deixar vocês morrer de fome, para que os outros países vejam o que vocês estão passando e não sigam o exemplo. Então, grande parte daquela miséria ela foi provocada pela própria França. A França atualmente responde em tribunal internacional que ainda há 14 países ainda cumprindo parte do regime do pacto colonial que existia no passado, onde esses 14 países são obrigados a não ter posse, direito legal sobre as suas terras. Toda a riqueza mineral que foi encontrada nesses países é propriedade da França, só não será da França se ela declarar que não quer e não tem interesse, né? E toda reserva internacional tem que ser depositada em bancos franceses. Quando esses países precisam dessa reserva, a França não arruma o dinheiro deles, arruma um outro empréstimo no valor que eles têm guardado lá, mas cobra um juro de 50% em cima daquilo que emprestou. É a maior sacanagem, a maior palhaçada, né? Por isso que o presidente da França, o ex-presidente Jacques Chirac, deixou claro, a França é o que é hoje graças à África. Se não fosse a África, a França seria apenas 30% do que ela é. 70% nós devemos à África. O próprio professor Mulumba, atual Patrick Mulumba, diz, né, grande parte da riqueza da Europa é roubado, né? Ainda aponta lá nos murais de Buckingham, na Inglaterra, na Alemanha, na onde, Portugal, a punhado de coisa roubada, né? Até o cetro a pedra de diamante do cetro da rainha da Inglaterra lá, está sendo reivindicado pela África do Sul, que foi roubo, extorsão. E uma coisa muito bonita que tem entre os líderes africanos, é proibido utilizar qualquer item roubado, né? E os Estados Unidos teve que devolver para o Iraque, na gestão do Biden agora, mais de 17 mil itens roubados pelo exército no Iraque. E outra, lá na Líbia, na terra de Muammar Gaddafi, onde o exército americano, através da gestão do Barack Obama, mandou matar ele, os governantes alegam que eles sumiram de lá, o exército americano sumiu 52 toneladas de ouro e as 152 bilhões de dólares que tinha na conta em reserva internacional da Líbia foram transferidos para bancos americanos e consumiram com dinheiro, né? Enquanto Líbia era um país próspero na época, a própria moeda lá era ouro, e qualquer mãe que tivesse uma criança recebia do governo um prêmio de 50 mil dólares, né? Então era um país rico e próspero, era exemplo para os Estados Unidos. Eles foram lá e mataram o cara, porque ele estava passando o exemplo dele de prosperidade para todo o continente africano, né? Então um grande erro que Barack Obama cometeu nessa gestão dele. É desse jeito assim, vivendo e aprendendo, tá? E não esquecendo que a maior parte dos faraós foram pretos, negros. As mentiras, né? Fizeram um Tarzan branco brincando com leão, onças, tigres. Na verdade, isso é o negro, a África do negro lá, que é onde é que vê os elefantes, os tigres, ou seja, é cultura totalmente distorcida, né? Tem um ditado que diz o seguinte: você só consegue se amar de verdade se você conhecer a sua história. Você consegue se valorizar, você vai entender que você nem todos são tribais, vocês são descendentes de reis, de artistas, de homens que trabalhavam em minas, teve até princesa que foi presa, que foi escravizada aqui no Brasil, né? Mas tudo um conluio. O presidente do Quênia lá recentemente pediu perdão a todos os negros mundialmente, em nome de todos os presidentes de países africanos, presidentes e reis, porque eles também foram cúmplices. Eles ajudavam a capturar negros dentro do próprio país e comercializavam com os europeus. Eles recebiam por isso. Então ele pediu perdão e que o sangue de Jesus tem o poder de nos limpar desse pecado. Não só nós, mas também os europeus. E que as portas estão abertas para todos os negros. Aqui são seus lugares, não precisa de visto nem de passaporte. Se vocês vieram para cá, seu lugar é garantido, né? Eu achei muito bonita essa declaração do presidente do Quênia, né? Muito importante. É isso, é vivendo e aprendendo. Um forte abraço.